E aí, pessoal do sétimo ano, vamos para a segunda parte do nosso estudo aí das briófitas e das pteridófitas. A gente terminou o vídeo anterior falando sobre reprodução de briófitas e agora a gente vai continuar falando da reprodução das briófitas. A gente terminou falando do anterozoide nadando até a oosfera. O anterozoide é produzido pelo gametófito masculino e a oosfera é produzida pelo gametófito feminino. A oosfera fica sozinha aqui, fica parada aqui no gametófito feminino. O anterozoide vem nadando e encontra o gameta feminino, que é a oosfera. Essa fecundação, assim como acontece em qualquer ser vivo, quando os gametas fecundam, gera um embriãozinho que vai gerar um novo indivíduo. A mesma coisa serve para as briófitas. A fecundação vai gerar um novo indivíduo. Repara, aqui a gente tem o gametófito feminino. Está aqui, ó, os filóides, o cauloide não dá para ver, e o rizóide aqui embaixo. A oosfera fica aqui, quietinha. O anterozoide vem nadando do gametófito masculino, encontra a oosfera, quando eles fecundam, forma um novo indivíduo, que é o que acontece sempre que gametas fecundam. Aí surge o esporófito. Então, como em qualquer planta, quando os gametas se encontram, quando eles fecundam, eles originam o esporófito. Então, se aqui estava a oosfera, chegou o anterozoide e eles fecundaram, vai gerar o esporófito. Então, esse é o esporófito. Repara como o esporófito fica em cima do gametófito. Ó. O gametófito, lembra que é a fase mais duradoura? Nas briófitas. Então, o esporófito ele nasce aqui, faz o que ele tem que fazer, que é produzir os esporos, e depois morre. Por isso que se diz que o gametófito é a fase mais duradoura. O gametófito ele continua aqui. Podem nascer vários esporófitos em momentos diferentes, mas podem nascer vários esporófitos no mesmo gametófito feminino. Esse gametófito fica aqui, aí nasce o esporófito. O esporófito produz esporos, e aí o esporófito morre. Aí o gametófito vai produzir outra oosfera, que vai ser fecundada por outro anterozoide, que vai gerar um novo esporófito, que vai produzir mais esporos. É assim que funciona. Por isso que se diz que o gametófito é a fase mais duradoura das briófitas. Aí esses esporos vão se espalhar pelo ambiente. Cada um desses esporos aqui, dessa bolinha, cada uma dessas bolinhas que é um esporo, vai cair no ambiente, vai chegar ao ambiente e vai germinar e originar um novo gametófito, para começar o ciclo de novo. A gente pode completar o nosso esquema aqui. Lembrando, o que está em preto é o que acontece em qualquer planta. E eu estou acrescentando em vermelho o que a gente está estudando sobre as briófitas. Então, no nosso esquema, a gente parou lá nos gametas, ó, oosfera e anterozoide. Quando o anterozoide nada até a oosfera, ocorre a fecundação e isso origina o esporófito. Nas briófitas, é uma fase passageira. Ela surge, o esporófito surge para realizar a função dele e depois morre. E o gametófito continua lá. Então, o esporófito vai produzir esporos. É o que acontece em qualquer planta, nas briófitas não vai ser diferente. Aí esses esporos vão germinar e originar novos gametófitos. Olha bem, os esporos sendo dispersos aqui, ó, esporos dispersos. Isso aqui é um esporo. Desse esporo começa a nascer um rizóide, começa a nascer lá o cauloide. Isso aqui é o nome dessa primeira estrutura, protonema. Não se preocupa com isso, não. O esporo germina e aí começam a sair rizóides e cauloides para depois sair o filóide e originar o gametófito. E aí começa o ciclo de novo. Se for um gametófito masculino, vai produzir um heterozoide. Se for um gametófito feminino, vai produzir a oosfera. Essa alternância, esse revezamento entre uma fase de gametófito e uma fase de esporófito também reveza a forma de reprodução. Como o gametófito produz gametas,
Se eu estou produzindo gametas, eu estou falando de uma fase sexuada, reprodução sexuada, que é com produção de gametas. Se o esporófito produz esporos, significa que ele não está produzindo gametas. Então, quando não existe produção de gametas, a reprodução é classificada como reprodução assexuada. Então, essa alternância entre gametófito, que é reprodução sexuada, e esporófito, que é reprodução assexuada, é chamada de alternância de gerações. É uma geração sexuada, uma geração assexuada. Uma geração sexuada, uma geração assexuada. O gametófito produz gametas que vão gerar esporófitos, e o esporófito produz esporos que vão gerar gametófitos. Esse é o ciclo para qualquer planta, e para as briófitas não é diferente. Então, a alternância de gerações ocorre nas briófitas e em qualquer outra planta. A gente já pode começar a falar das pteridófitas, já que você já entendeu quais são as características das briófitas e como se dá a reprodução delas. Pteridófitas são as primeiras plantas, é o primeiro grupo de plantas a apresentar vasos condutores de seiva. Por isso elas são classificadas como vasculares. São as primeiras plantas vasculares a aparecerem. Foram as primeiras plantas vasculares a aparecerem, as pteridófitas. E graças à presença dos vasos condutores de seiva, as pteridófitas já podem atingir grandes tamanhos. Não significa que todas as pteridófitas sejam grandes. Mas se você comparar com as briófitas, que eram pequenininhas, elas são maiores realmente. Então, os vasos condutores de seiva permitiram um melhor transporte das substâncias dentro da planta. Isso permitiu que ela conseguisse alcançar grandes tamanhos. E aí, a gente precisa trazer mais alguns conceitos aqui agora. Que, mais uma vez, eu poderia ter trazido na semana passada, quando a gente falou de características gerais, só que eu acho que fica mais bacana falar agora para manter mais fresco na sua memória, na sua cabeça, enquanto a gente estiver falando desse assunto. Então, nas pteridófitas surge o conceito de seiva. Seiva é um conjunto de substâncias que é transportado pela planta. Isso é o que a gente chama de seiva, um conjunto de substâncias. Só que existem dois tipos de seiva. Aquele que é formado por água e os sais minerais, a partir do momento que esse conjunto é absorvido pelas raízes da planta, agora, como tem vasos condutores, eu já posso chamar de raiz, caule e folha. Tá? Então, se eu tenho a raiz da planta e ela está puxando água e sais minerais para dentro da raiz, quando essa água e esses sais minerais entram na raiz, esse conjunto água e sais passa a ser chamado de seiva bruta. Então, seiva é um conjunto de substâncias. Se essas substâncias que percorrem a planta, né? Se essas substâncias forem água e sais minerais, esse conjunto é chamado de seiva bruta. E a seiva bruta, ela é carregada por um conjunto específico de vasos condutores de seiva. Os vasos condutores de seiva que conduzem a seiva bruta, o conjunto desses vasos é chamado de filema. Se esse conjunto de substâncias for formado por água mais a glicose, que é o resultado da fotossíntese realizada pelas folhas, pela planta, né? Especificamente pelas folhas aqui, a gente chama esse conjunto de seiva elaborada. Preste atenção. Para você não confundir bruta com elaborada, tenta lembrar de diamante bruto. Já ouviu essa expressão? O cara achou um diamante bruto. O que significa? Do jeito que está na natureza. Aí vem um especialista, lapida o diamante e ele fica com aquele formato bonito. É mais ou menos isso. Ó. A seiva bruta é aquilo que a planta tira direto do ambiente. Está lá no ambiente, ela só bota para dentro. Assim como o cara só acha o diamante bruto. Vê se você entende a minha comparação.
Então, a seiva bruta, água e sais minerais que a planta bota para dentro. E a seiva elaborada é o resultado do trabalho da planta. Esse labor vem de trabalho. Então, elaborada é a seiva resultante do trabalho da planta. Qual é o trabalho que ele se refere aí? A fotossíntese. O que a fotossíntese produz? Glicose. Então, água e glicose, esse conjunto é chamado de seiva elaborada. Assim como existe um conjunto de vasos condutores que conduz à seiva bruta, existe um conjunto de vasos condutores para a seiva elaborada. Esse conjunto de vasos que carrega a seiva elaborada é chamado de floema. Então, xilema é o conjunto de vasos que carrega a seiva bruta e o floema é o conjunto de vasos que carrega a seiva elaborada. Aí tem um macetinho que eu não posso deixar de falar para vocês. É o seguinte, olha a primeira letra da palavra xilema. É o X aí, ó. Então você vai lembrar que o xilema é o conjunto de vasos que sobe e vai para cima. É só você lembrar que a seiva bruta é água e sais minerais. É formada por água e sais minerais que estão onde? No solo. O que você tem que fazer com essa água e esses sais minerais? Você como planta, como uma pteridófita. Você tem que pegar essas substâncias e subir com elas, levar essas substâncias para cima para chegar até a folha. E aí você lembra desse macete. Bobo, mas que vai te ajudar, tá bom? Então o xilema é o conjunto de vasos que pega a seiva bruta e sobe, leva para cima, tá bom? E aí o floema é o que pega a glicose e a água que foram produzidas pelas folhas e desce com essa substância para espalhar para as outras partes da planta, tá bom? Outras características gerais das pteridófitas. Elas vivem em ambientes úmidos e sombreados, assim como acontece com as briófitas. As pteridófitas vivem em ambientes úmidos e sombreados, assim como as briófitas também vivem. E as pteridófitas são usadas como plantas ornamentais, como plantas de enfeite, para enfeitar, para ornamentar uma casa, um jardim, enfim, tá bom? Falamos das características gerais das pteridófitas. Então agora a gente tem que ver quem são as pteridófitas. Quais são os exemplos de pteridófitas? O mais famoso, o principal, samambaia. Você com certeza já conhece. Existem outros exemplos menos famosos, como as avencas. Apesar de talvez você não ter ouvido falar, você provavelmente já viu essa planta em algum lugar. E as selaginelas. As selaginelas têm esse formato aí, ó, bonitinho. Esses são os 3 exemplos de pteridófitas. Já que a gente estudou características gerais, viu quem são os exemplos, o que está faltando, assim como a gente viu nas briófitas? A reprodução. Então, reprodução das pteridófitas. O esporófito é a fase mais duradoura das pteridófitas. A partir das pteridófitas, daqui para frente, a fase mais duradoura é o esporófito. Então, quando você pensa em pteridófita, pensou lá numa samambaia. A samambaia é o esporófito daquela espécie. É a fase mais duradoura, é ela que fica mais tempo, vive mais tempo. Ao contrário do que acontecia com as briófitas. Nas briófitas, a fase mais duradoura era o gametófito. A partir de agora, das pteridófitas, a fase mais duradoura é o esporófito. No esporófito das pteridófitas, nas folhas dos esporófitos, na parte de baixo, a folha está pendurada assim, ó, dependendo da espécie, dependendo da época do ano, enfim. Se você pegar essa folha e levantar assim, olhar atrás da parte de baixo dela, você vai ver esses pontinhos marrons aí da imagem. Ó. Esses pontinhos marrons são chamados de soros. Com o primeiro O aberto, soro. Tá? Então, cada ponto marrom desse aí, cada bolinha marrom dessa que você está vendo nessa planta, isso aqui, ó, essa bola aqui, é um soro.
Tem vários soros na parte de trás da folha das pteridófitas. Para que serve o soro? Para guardar os esporângios. Anjo, esse radical, significa vaso. Mas aí não é vaso que nem o vaso condutor de seiva, não. É um vaso diferente, como se fosse uma estrutura que guarda. Tipo vaso de planta. Tá? Então, esse radical anjo é a estrutura que guarda. Então, o esporângio é uma estrutura que tem esporos dentro. Então, repara, eu tenho o soro, dentro do soro eu tenho esporângios, e dentro de cada esporângio eu vou ter esporos sendo produzidos. Tentando trazer para um exemplo mais familiar para você, que são os animais. Já falei sobre isso quando a gente falou de briófitas. Se eu falar que um ser humano produz gametas, não é qualquer parte do ser humano que produz gametas. Se for no homem é o testículo, se for na mulher é o ovário. São órgãos específicos. É exatamente a mesma coisa, o mesmo raciocínio para o esporófito das pteridófitas. Quando eu falo que a samambaia é um esporófito de uma pteridófita, não significa que qualquer parte da planta vai produzir esporos. Existe uma estrutura específica que é o soro. Dentro do soro eu tenho esporângios e dentro do esporângio é onde são produzidos os esporos. Olha aqui. Aqui é um desenho de uma samambaia, ou de alguma coisa parecida com uma samambaia, de uma pteridófita. Você tem aqui uma folha. Na parte de trás da folha você tem vários pontinhos, cada pontinho desse é um soro, que foi aumentado aqui. Ó. Isso aqui é um soro, está bem maior do que ele é de verdade. E dentro do soro, a gente tem vários esporângios. Olha aqui, ó, um esporângio, 2 esporângios, 3, 4, 5. Tem 6 esporângios desenhados aqui. Esses 6 esporângios estão dentro do soro, que fica na parte de trás da folha, que faz parte do esporófito das pteridófitas. Aí o esporângio vai produzir esporos. Olha aqui, um esporângio liberando os esporos, esses pontinhos roxos aqui, ó. E para que serve o esporo em qualquer planta? E na pteridófita não vai ser diferente. Para germinar e originar o gametófito. Aqui, eu tenho um esporângio abrindo, liberando vários esporos. Cada um desses esporos aqui vai gerar um gametófito, que nas pteridófitas recebe um nome específico, que é prótalo, ou sem o acento, protalo. Pode aparecer assim também. Então, assim como o esporófito recebe o nome de samambaia, se eu estiver falando da espécie da samambaia, o gametófito recebe o nome de prótalo. Então, o esporo germina e gera o prótalo, que é o gametófito. Eu trouxe a mesma imagem, olha. O que está em preto serve para qualquer planta. O que está em vermelho a gente viu é o que serve para as briófitas. E agora, em azul, eu vou colocar aqui o que a gente viu das pteridófitas. Então, eu comecei as pteridófitas falando do esporófito. Seria, se eu estiver falando dessa espécie, da samambaia. Seria a samambaia. O esporófito, a samambaia é o esporófito. É um esporófito. Que a partir das pteridófitas é a fase mais duradoura do ciclo da planta. Como acontece em qualquer planta, a função do esporófito é produzir esporos. Só que a produção de esporos é específica de uma parte do esporófito. A folha, o esporófito tem a folha é atrás dela o soro tem o esporângio é quem produz os esporos. Os esporos germinam e formam o gametófito. Cada esporo germina e forma um gametófito. O gametófito, nas pteridófitas, é chamado de prótalo. O mesmo prótalo produz tanto os anterozoides quanto a esfera. Lá nas briófitas, a gente viu que existe o gametófito masculino e existe o gametófito feminino. São separados. Aqui não. O mesmo gametófito é responsável por produzir tanto anterozoides quanto oosferas. Por isso ele é chamado de hermafrodita. Mas a partir daí, o procedimento é o mesmo.
o anterozoide nada até a oosfera. Se ele nadar até a oosfera do mesmo prótalo, isso é chamado de autofecundação, quando um indivíduo é fecundado pelos espermatozoides que ele mesmo produziu. Para isso ele tem que ser hermafrodita. Essa fecundação vai fazer com que nasça o esporófito, nasça uma samambaia jovem. Olha aqui, eu tenho o gametófito, que é esse verde mais escuro aqui. Como houve a fecundação aqui, vai surgir um esporófito, que é a samambaia. Isso aqui vai crescer, esse caule vai gerar várias folhas. E assim a gente fecha o ciclo reprodutivo das pteridófitas. E aí eu vou trazer o mesmo quadro, o mesmo esquema. O que está em preto é para todas as plantas, o que está em vermelho é para as briófitas, e eu estou completando em azul, que é das pteridófitas. A gente parou no gametófito, que é chamado de prótalo, lá em cima na imagem. Ó. Então eu tenho o gametófito, que nas pteridófitas é chamado de prótalo. Qual é a função de qualquer gametófito? Produzir gametas. No caso específico do nome dos gametas, nas pteridófitas, o nome vai ser o mesmo das briófitas. Então, se eu estiver me referindo ao gameta feminino, ele se chama oosfera. Se eu estiver me referindo ao gameta masculino, ele se chama anterozoide. Tá bom, gente? Espero ter ajudado, espero ter ficado claro. Muito obrigado. Semana que vem a gente volta para falar de gimnospermas e angiospermas. Obrigado.